Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, graças a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por nos dar essa manhã de sábado. Obrigado pelo Teu Espírito que habita entre nós. Obrigado pela redenção que recebemos em Cristo, pelo caminho que está aberto à Tua presença. Obrigado por esse tempo de aprendizado da palavra que tivemos. Obrigado pelo tempo de louvores. E agora pedimos a bênção do Senhor, do Espírito Santo, na exposição da Tua palavra, que ela enriqueça nossas almas e nos aproxime da Tua vontade. A Ti seja a glória para sempre. Amém. Fiquem à vontade, meus queridos. Como a Edielsa mencionou, de fato a gente vive já esse clima de virada de ano. Nós estamos aí às vésperas da chegada do ano novo e esse é o nosso último sábado de 2025. E eu gostaria de compartilhar da palavra do Senhor com vocês sobre uma virtude de Deus, um atributo da pessoa de Deus que eu considero muito importante. E eu acho que ele vai ser muito útil a nós se a gente puder desenvolver essa virtude, esse atributo divino na nossa vida no próximo ano que chega. Mas antes de eu dizer o que é, deixa eu me perguntar, se você pudesse pedir uma virtude para Deus, das virtudes que Deus tem, qual você pediria? Vamos lá, interaja comigo. Uma virtude de Deus, numa palavra, dos atributos de Deus, das qualidades do caráter de Deus, se pudesse pedir uma delas, olha, Deus, eu preciso dessa para 2026. Comece. Pronto, já acabou com a minha introdução. Eu tenho que parar de pedir para você interagir com vocês, né? A última vez que eu fiz isso não deu certo e agora, graças a Deus, também não deu. Obrigado. É sobre essa virtude que eu queria falar, sabedoria. Até porque eu tenho a impressão de que ela é uma das virtudes que a gente talvez pouco observa ou pouco pede para Deus. Quando a gente chega ao final de ano, a gente faz votos e faz propostas para Deus, nós fazemos as nossas resoluções, e nós pedimos saúde, pedimos um emprego novo, pedimos para mudar de casa, a gente quer passar no vestibular, quer fazer o concurso, e quer ganhar mais dinheiro, uma série de coisas nós pedimos, mas talvez com pouca frequência a gente pede para Deus, Deus me dá mais sabedoria. E se a gente fala das virtudes de Deus, a gente quer o poder, a gente quer, inclusive a sabedoria é um dom do Espírito, né? É um dom espiritual, mas quando fala de dons espirituais, a gente quer dom de curar, a gente quer dom de operação de maravilhas, a gente quer o dom da pregação, dom de profetizar, e com pouca frequência a gente pede para Deus, Deus lhe dá o dom da sabedoria. Você com certeza já recebeu um apelo para vir à igreja, a vir à frente e receber oração, para o batismo do Espírito Santo, para você falar em línguas estranhas. Você já deve ter respondido um apelo desse, vem para buscar o batismo do Espírito. Mas com pouca frequência a gente ouve apelos e diz, vamos hoje buscar a oração por sabedoria. A gente não faz isso com tanta frequência, como talvez deveríamos fazer. E a sabedoria, de fato, é uma característica da personalidade divina, é um atributo de Deus, é uma virtude de Deus essencial para a vida. Eu tenho certeza que você deve ter na sua memória situações que você lamenta não ter sido sábio tanto quanto deveria. Eu também, por muitas ocasiões, eu poderia enumerar várias delas, e que eu não fui sábio como se esperava que eu fosse, como eu deveria ser. Às vezes falta sabedoria para a gente tomar decisões, nós tomamos decisões precipitadas, sem ter clareza dos fatos, tomamos decisões por pressuposição, a gente acha que é. E aí a gente acaba tomando decisões erradas, toma caminhos errados, fazendo bobagem, né? Por pré-julgamento, por falta de informações, por achar que sabe, achar que tem realmente a situação sob controle. Não, eu sei,
Eu sei o que eu estou fazendo. Eu já disse isso. Eu sei o que eu estou fazendo, mas não sabia nada. Ouvir conselhos. E alguém chegar assim e dar um bom conselho, prestar atenção e tal. Pá. Mas a gente às vezes está tão bitolado naquilo que a gente resolveu fazer, naquilo que a gente quer, é tanta gana, que a gente esquece tudo. E faz exatamente o contrário daquilo que nós deveríamos fazer. Então, com certeza, você já fez assim como eu. E eu acho que a sabedoria é uma virtude preciosa. Mas eu gostaria ainda de falar com vocês a partir do que a palavra de Deus mostra como o valor, a grandeza da sabedoria de Deus. Quando a gente fala de sabedoria, nós pensamos num livro da Bíblia, não é? Qual é? Também. Eu pensei em Provérbios. O Eclesiastes é um livro de sabedoria, mas Provérbios fala mais de sabedoria do que Eclesiastes. Categoricamente falando de sabedoria. Inclusive ele começa dizendo, Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu acho que alguém mencionou isso na escola bíblica hoje, eu acho que foi o Zezão, mencionou, a Fran. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então esse livro ele é farto, especialmente de provérbios, de sabedoria muito prática, né? bem prática para a vida. E o que é, na verdade, a sabedoria de Deus? O que é a sabedoria de Deus? Porque às vezes as pessoas têm a sabedoria nossa, a sabedoria de Deus. E a nossa sabedoria humana, às vezes, as pessoas confundem o que é sabedoria. Por exemplo, tem gente que confunde sabedoria com inteligência. As pessoas veem alguém muito inteligente e diz aquela pessoa muito sábia. Não necessariamente. A inteligência não deve ser confundida com sabedoria. A capacidade de raciocinar, de perceber coisas, de aprender, a facilidade de aprendizado, de comunicar o que se aprende, que estão relacionadas com inteligência, não é necessariamente sabedoria. Sabedoria também não é, ao contrário do que muita gente pensa, conhecimento, ter informações. Então tem gente que é um dicionário ambulante, pessoas, tudo que você conversa com ele sabe de todo o assunto. Você senta para conversar com aquela pessoa, ele fala de política, fala de ciência, fala de religião, fala de história, fala de geografia. Você deve conhecer pessoas assim. E às vezes as pessoas popularmente pensam, nossa, aquela pessoa tão sábia, né? Isso também não é necessariamente sabedoria. A pessoa até pode ser sábia, mas a evidência não é a capacidade de acumular informação. Não é a capacidade de ela ter coisas na mente e soltar coisas. Acho que sabedoria vai para além disso. Sabedoria não tem a ver com o quanto você sabe, porque você pode ser uma pessoa bem pouco culta, isto é, com pouco conhecimento filosófico, intelectual, esse conhecimento que se produz na escola, saber acadêmico. Você pode ter pouco saber acadêmico, você pode inclusive ser analfabeto, sem letras, não saber ler e escrever e ainda assim ser sábio. Ainda assim ser sábio. Porque sabedoria não tem a ver com o que se sabe, mas como se aplica o que se sabe. Como se utiliza o que você conhece. Como se aplica à vida o conhecimento que você tem. Então, às vezes, a gente encontra pessoas que sabem coisas, mas quer despejar aquilo que sabe na hora errada. Ele quer sempre dar um jeito de mostrar que sabe, trazer aquela situação para quem sabe mostrar que ele tem uma informação que nem todo mundo tem. Mas isso pode não ser necessariamente sabedoria, só a vontade de expressar alguma coisa, a vontade de se sobressair. Porque sabedoria tem a ver com a aplicação correta, no tempo correto, de maneira correta daquilo que se sabe. Acho que sabedoria tem a ver com isso. Sabedoria
tem a ver com saber viver. Saber viver. E por isso a sabedoria é tão importante para nós. E eu falo de sabedoria nesse ponto do ano, nessa convergência do ano, porque tem a ver com saber viver. Quantos relacionamentos nós já quebramos por não saber viver? Quantas pessoas nós já não machucamos por não sabermos viver? A gente quer fazer a coisa certa, mas do jeito errado. Falta-nos tato, falta jeito, falta percepção das coisas, bom senso. E às vezes a gente acaba destruindo tudo, porque talvez nos faltou sabedoria para lidar com as coisas. É óbvio que a gente nem sempre vai acertar, nem sempre seremos sábios na medida que nós pudermos ser. Um exemplo disso é o Salomão. Porque quem foi mais sábio que Salomão entre os homens, a parte do próprio Senhor Jesus Cristo? Eu não sei se a gente pode dizer que teve alguém mais sábio, porque realmente a sabedoria de Salomão foi uma concessão divina, uma dádiva divina, e a maneira como ele compartilhou o saber de maneira prática, né? Por isso que eu digo que tem a ver com aplicação prática, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, tudo tem a ver com sabedoria prática, é para a vida. Mas o Salomão, apesar de ser tão sábio, ele também cometeu os seus erros, os seus abusos. Ele também fez decisões ruins. Ele também fez coisas que não devia fazer. Uma delas, e talvez seja lá o clímax da mais grave de todas, foi deixar-se seduzir pelas suas muitas mulheres a adorar outros deuses. Não é impressionante que Salomão tenha caído nessa? É impressionante que Salomão tenha caído nessa. Com toda a experiência, toda a percepção, Deus também falava com Salomão. E ele caiu no chaveco das meninas. É verdade que ele exagerou. O contexto cultural até permitia ter bastante, mas ele foi além da conta. E esse é um dos pecados que ele cometeu, que o rei de Israel não poderia cometer, de acordo com Deuteronômio 17. Ter muitas mulheres. Foi o que Salomão fez. Enfim, o que eu quero dizer é que, conquanto sabedoria seja uma bênção importante e necessário, especialmente para a gente viver bem, para a gente passar o ano de novo e suportar as dificuldades, para a gente ser um funcionário melhor, para sermos um marido melhor, para sermos uma esposa melhor, para ser um amigo melhor, um irmão melhor, um servo melhor. Sabedoria de Deus, e não necessariamente ter informação. E eu não estou negando o valor da informação, do conhecimento, em absoluto. Não estou negando a importância de você estudar, ler livros, pesquisar, absorver conteúdo, muito pelo contrário. Agora, o que eu quero dizer é que, independente da medida que você tenha, da quantidade de informações que você tenha, você tem o suficiente para viver bem, aplicando o conceito, o princípio da sabedoria bíblica. E eu penso que quando falamos de Deus, a sabedoria de Deus, nós temos dois elementos importantes. É uma associação da inteligência de Deus com o seu caráter. Isto é, a mente perfeita de Deus, capaz de absorver e tem todo o conhecimento, a mente de Deus com o coração de Deus. Acho que essa é a união da sua sabedoria. Deus, ele é capaz de unir perfeitamente, sem nenhum tipo de falha ou falta, a sua mente e o seu coração, em uma unidade tão perfeita, de modo que tudo o que Deus faz é certo, sempre, o tempo todo. Ele nunca erra, na medida certa, do jeito certo. E ainda que pareça para nós controverso, ainda que pareça para nós insuficiente, ainda que nos pareça sem sentido, de alguma maneira, Deus sabe, por causa da união perfeita da sua mente e o seu coração.
E essa união perfeita, expressa na sua santidade, é a partir daí que a sabedoria de Deus se expressa. E ter uma boa mente, ser um bom coração, você pode não ter aí uma boa pessoa ou sabedoria. Você pode ter um diabo. O diabo é mais ou menos isso. Tem uma boa mente, mas tem um coração horrível. E aí a gente não tem a sabedoria que se espera. Então, na mente de Deus, na revelação de Deus, a sabedoria de Deus, eu diria que é a união perfeita da sua mente e do seu coração. E assim, então, tudo que Deus faz é perfeito, correto, justo e certo. E eu quero dizer para você, então, que nós devemos cultivar um exercício espiritual de tentar acessar essa sabedoria de Deus. Desfrutar desse saber, dessa mente pura e desse coração puro. Ter o reflexo dessa sabedoria de Deus em nós. Ver esse caráter puro sendo refletido na minha vida. De modo que isso começa a expressar de tal forma que eu acerte quando dizer, o que falar, o que pensar, na maneira como eu faço, quando me calar. As decisões que eu devo tomar, os caminhos que eu vou percorrer. Eu vou ter uma vida melhor, eu vou acertar mais e errar menos. Porque eu digo para você, irmãos, que muitos dos nossos problemas, muitas das coisas que nós vivemos hoje de problemas, são nós mesmos que causamos, na maior parte do tempo. É a gente que arruma a confusão. A Bíblia diz que Deus fez o homem certo, mas ele se meteu em muitas astúcias. A gente, na maior parte do tempo, nós complicamos as coisas. Nós que não somos vigilantes, às vezes, o suficiente, não somos ponderados o suficiente. Às vezes nós precipitamos em decisões, em atitudes, em comportamentos, em fala. A gente faz escolhas com base no que os olhos veem, ou às vezes apenas no que o coração está dizendo. Aliás, você perceber como assim é tão insana às vezes as nossas atitudes, o comportamento humano, é quando a Escritura diz, ou melhor, quando as pessoas dizem, segue o teu coração. Isso parece tão bonito, parece tão acertado, né? Segue o teu coração. O que o teu coração está dizendo? Vai aconselhar a menina, o que o teu coração está dizendo? Faz o que o teu coração mandar. Isso é um conselho assim. Quando você põe esse conselho de frente com a Escritura, você vai dizer assim, você está doido? Porque a Bíblia diz que o coração é desesperadamente corrupto. Ele é tremendamente enganoso. A Escritura diz, quem o conhecerá? Então agir, seguir de acordo com o coração, isso é, com as suas emoções, com seus afetos, é um grande perigo porque ele se engana. Ele se engana. Todos nós já nos enganamos alguma vez. A gente já fez mau juízo de uma pessoa, achar aquela pessoa é muito chata. Você nem conhecia, quando você vai conhecer, você vê que era maravilhosa. Ou a gente vê comportamentos, situações, e a gente já faz as nossas maquinações e pá. E às vezes é só um pré-julgamento equivocado do nosso coração, desesperadamente corrupto, que precisa da mente de Deus se associando a Ele para agirmos com sabedoria. E como é que a gente faz para se apropriar dessa sabedoria? Como é que nós fazemos para viver de maneira sábia nesse tempo? O ano vai chegar, 26 vai chegar, e as pessoas vão cantar de novo, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E as pessoas cantaram para começar 25. E vocês sabem, para muitos de nós não teve saúde para dar e vender, faltou dinheiro no bolso, teve... Você vai lá, acaba logo, né? Porque a vida é assim. Não. Qual foi o ano? Me conta qual foi o teu ano maravilhoso, perfeito, mar de rosas, em que tudo aconteceu como você sonhou. Fala para mim se esse ano existiu. Ele não existe, né?
E a gente precisa então de sabedoria de Deus para lidar com esses percalços, para saber onde pisar, para saber como agir e como reagir ao que vai chegar. Porque é claro que o impulso nosso é desejar tudo de bom. Amanhã a gente vai fazer isso aqui, vamos ter um momento do culto, vamos se abraçar, desejar feliz ano novo, não é? Beleza, vamos fazer, é isso aí, tem que fazer mesmo. Você não vai desejar coisa ruim para as pessoas. Não faz sentido, né? Abraçar, olha, que muitas coisas ruins aconteçam, tenha muitas dívidas em 26. Não vamos falar isso aí. Não faz sentido. Mas a gente sabe que na realidade, embora com todo o desejo do nosso coração, a gente quer o máximo que as pessoas, que dê tudo de bom, que você pague suas contas, que seja muito feliz, façam viagens inesquecíveis, tenha uma saúde de ferro, e você, sabe, tudo que a gente desejar não vai acontecer 100%, não vai vir coisas ruins no meio. Elas vão chegar, a gente não sabe o que, não sabemos o que, mas elas vão chegar. E quando elas chegarem, aí a gente precisa de sabedoria de Deus. Porque quando elas chegarem, elas vão pegar, boa parte das vezes, vão nos pegar desarmados. Desarmados. E aí você tenta acionar ferramentas para resolver e não vai ter a mão. E agora? Onde que eu vou? Como eu começo? Ela vai nos pegar desarmados. E quando nós somos agredidos pela vida, pelas circunstâncias da vida, desarmados, o que eu quero dizer isso? Um exemplo. Imaginar que o carro pegou fogo. É uma surpresa, né? Mas você não tem dinheiro para comprar outro carro. Não, beleza. Ou de repente não tinha seguro, não tem como reaver o outro carro lá. Como às vezes acontece com as pessoas, né? É roubado, por exemplo, né? O cara roubado está pagando a motinha ainda. E aí? Não tem como repor. A vida nos apanhando de surpresa, sem armas, né? Então a situação vem e você não tem nada que você faça para reparar. Isso vai acontecer. A situação vai chegar, vai nos pegar de surpresa e eu não vou ter aqui, ó. Não, beleza, eu tiro aqui da conta e compro outra moto. Não vai ter. De repente a gente não vai conseguir reparar de imediato. E aí a sabedoria entra. Aí é a graça de Deus operando em nós. E como então que eu vou desenvolver essa sabedoria para o ano? Aí eu vou para o Novo Testamento, olhar para a carta de Paulo aos Coríntios, numa passagem que Paulo fala muito de sabedoria. Ele fala muito de sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18, ele começa a falar. E até o capítulo 2, do 1,18, até o final do capítulo 2, Paulo usa a palavra sabedoria 14 vezes. 14 vezes a palavra sabedoria aparece no texto. O que significa? Que é uma palavra-chave, que é um tema importante que ele está discorrendo aqui. Sabedoria. Mas a sabedoria que Paulo está falando aqui é a sabedoria de Deus. Ele não está falando de habilidades pessoais para contornar situações, porque isso aqui é uma coisa posterior. Ele está falando da fonte da sabedoria, da base da sabedoria. Ele está falando da sabedoria de Deus. E ele começa então dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo,
poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A fonte de toda sabedoria está na revelação do Evangelho do Senhor. Está na revelação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A fonte, a base de todas as coisas está na revelação da graça de Deus, no conhecimento de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, se você quer realmente ter um ano vitorioso, se você quer ter um ano bem sucedido, você vai ter algumas opções: comprar um livro, fazer um curso, e fazer algumas palestras, treinamento, coaching, contratar um mentor, um assessor. Você pode fazer essas coisas, e elas podem não ser necessariamente ruins, mas elas são apenas alguns acessórios. Vá na fonte. E o caminho para todo cristão, o princípio da sabedoria é o temor de Deus, revelado no Novo Testamento, no Evangelho, na cruz de Jesus. Então, se tem algo que a gente tem que se especializar na vida, se tem algo do qual a gente tem que ser bom, se tem algo do qual a gente tem que se dedicar, se tem algo que a gente tem que se desgastar, é na sabedoria de Deus revelada no Evangelho. Então, eu não vim aqui para dizer para vocês, eu não estou aqui para dizer para vocês: irmão, faz uma academia o ano para ver se a vida resolve. Não é essa a minha função. Vai fazer academia? Beleza, eu também estou precisando. Vai em frente. Mas o ponto central é que o caminho da vida, da excelência do bem viver, não vai ser em contratar um novo plano de serviços, melhorar minha internet, eu vou viajar mais, sabe? Não, especialize-se, concentre-se, mantenha o seu foco no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vá à fonte de todas as coisas, à fonte de toda a sabedoria e toda a riqueza. E quando a vida te apanhar de surpresa, e sem as, você tem a sabedoria de Deus, a graça do Senhor, pulsando em teu coração, em tua alma, a palavra de Deus, o Evangelho, o amor de Jesus, as verdades eternas, te dando segurança, te dando firmeza, te dando confiança no Senhor. E se as coisas que a gente deseja e mais deseja nos faltarem, se eu engordar, a roupa velha, casa feia, não consegue tomar um sorvete no fim de semana, é uma pena, irmãos, é uma pena, realmente é um problema. Mas que o seu coração esteja ardendo de paixão pelo Evangelho, pela cruz de Cristo, pela palavra de Deus. Porque aí você vai viver a vida com outro brilho, com outro olhar, com outra certeza, com outra confiança. As pessoas vão olhar para você e dizer: eu não estou entendendo como é que essa pessoa para de pé, porque ele está fincado os pés na cruz de Jesus. E é por isso que Paulo está falando aqui: olha, a palavra da cruz, para quem se perde, é loucura, ele não está entendendo nada, não faz sentido. Mas esse negócio de ficar adorando Jesus, morreu, não sei o quê, não faz sentido, você sabe como é. Você que uma vez esteve perdido sem Jesus, você sabe como é, não faz sentido. A palavra da cruz é assim, mas para os que são salvos, é um poder extraordinário de Deus que transforma a vida. E aí o apóstolo Paulo começa então a comparar a sabedoria dos homens com a sabedoria de Deus. O mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Quando Paulo escreve, o mundo já havia conhecido Platão, já havia conhecido Sócrates, já havia conhecido Aristóteles, já havia conhecido muitos outros grandes filósofos gregos. O mundo já havia conhecido o auge da sabedoria, da filosofia grega, que as pessoas estudam nas escolas, nas faculdades, e ok, mas o mundo não conheceu a Deus pela investigação da mente dos gregos. O mundo não conheceu a Deus pela sabedoria humana. O mundo conheceu a Deus com vozes descalças, sandálias sujas, na beira da praia, no mercado, de gente que mal sabia ler e escrever, iletrados.
Ali o mundo tinha um encontro com a sabedoria de Deus. O mundo teve um encontro com a sabedoria de Deus na manjedoura, no estábulo frio. O mundo teve o encontro com a sabedoria de Deus na cruz manchada de sangue. E aquilo eles olhavam e diziam: isso é loucura. Alguns diziam, e os judeus diziam: ali está um maldito. E os gregos diziam: não faz sentido algum. Mas a sabedoria de Deus estava revelada ali no Santo Evangelho. E ali o mundo estava sendo transformado na cruz de Jesus. E é isso que muda a nossa vida, é isso que faz sentido. Então eu quero que você seja encorajado a se especializar em Cristo Senhor nosso, o Salvador nosso, como a fonte da tua sabedoria, do teu bem viver, da tua lucidez, da clareza de ideias. E se nada mais puder ir bem na tua vida, se você não conseguir acertar direito o caminho e nada mais, mas que você esteja acertando o alvo que é Jesus. E veja o que o apóstolo Paulo diz ainda no capítulo 2: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Glória a Deus. Eu já disse isso algumas vezes para vocês aqui. Beleza, se você conhecer muito sobre matemática, física, química, biologia, português, história, inglês, hebraico, grego e qualquer outra coisa, beleza. Mas eu e você, nós não temos o direito de saber nada mais do que Cristo. Você pode ser muito de mecânica, de filme, de série. Você pode entender muito de crochê, de tricô, de pintura, de time de futebol. Mas por favor, irmão, se você não puder saber mais a respeito de Cristo do que qualquer outra coisa, então nenhuma outra coisa vale a pena. Eu decidi não saber nada entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Decida saber mais de Jesus. Decida concentrar teus esforços em Jesus. Decida ser sábio, não porque você faz coisas, conquista coisas e vai ter de repente troféus e medalhas e diplomas e certificados e nomes. Decida antes de qualquer coisa Jesus, a vida de Jesus fluindo no seu coração, e tudo que mais que você for fazer vai ganhar um outro sentido. E se aquelas coisas não acontecerem, não vierem, está tudo bem, porque a sabedoria de Deus revelada em Jesus alcançou o teu coração, é tua alma. Você vai ser um pai melhor, um filho melhor, um tio melhor, um avô melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, um professor melhor, um médico melhor, um atendente melhor, um secretário melhor, uma enfermeira melhor, uma dona de casa melhor, um amigo melhor, um crente melhor, porque a sabedoria de Deus revelada em Cristo alcançou, apanhou o teu coração. O apóstolo Paulo ainda diz no versículo 26, irmãos, preste atenção na vocação de vocês. Ele diz, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Por que Deus não chamou os imperadores romanos? Por que Deus não chamou os imperadores filósofos que Roma conheceu? Por que Jesus podia ter vindo no auge então da filosofia grega e ter feito Platão, Aristóteles, é claro, viveram em épocas diferentes, alguns deles, mas feito grandes filósofos como discípulos? Para que pegar aqueles 12 maltrapilhos lá? Para que pegar esses 12 caboquinhos quem que é esse na fila do pão? Jesus podia ter vindo convocado. Quem sabe podia ter vindo nos dias de Alexandre o Grande e mostrado a glória dele para Alexandre, ter convertido o coração daquele homem, ter feito um grande general e conquistador, homem capaz, inteligente. Ele poderia ter ido nas cortes dos povos da antiguidade. Jesus poderia ter retardado um pouco então e vindo no período iluminista, ter encontrado os grandes filósofos, Immanuel Kant. Jesus poderia ter encontrado Nietzsche,
Jesus poderia ter encontrado esses grandes homens e feito deles os seus seguidores. Mas Paulo diz, presta atenção, irmãos, não foi muita gente nobre de nascimento que o Senhor chamou. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus pegou as coisas que não eram nada para fazer a revelação do Evangelho. Deus nos achou, irmãos. Deus achou, Deus fez a transformação, alcançou o mundo com a sua palavra, por meios assim que ninguém imaginava, esperava. Por que Jesus não nasceu em Roma? Ele poderia ter nascido em Roma e transitar pelos palácios, pela corte romana. Jesus poderia ter discursado no Coliseu para milhões de pessoas, milhares de pessoas. Eu acho que o Coliseu não comporta milhões. Milhares de pessoas ali no Coliseu. Jesus poderia ter discursado na Ágora e falado entre os gregos. Ele escolheu, o nosso Deus escolheu fazer as coisas diferentes. Nosso Deus escolheu outros rumos. Porque a sabedoria de Deus é mais forte que a sabedoria dos homens. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra da cruz é a expressão da sabedoria de Deus, de um jeito todo especial de Deus de mostrar o seu amor para o mundo, de um jeito que foge à lógica, foge à lógica. E essa lógica do mundo funciona até hoje. A lógica do mundo funciona até hoje. A gente sempre vai, você vai no mercado, você vai pegar as frutas ruins, aquelas que estão ficando velhinha, podre. Vamos jogar um futebol na rua de casa lá, você vai chamar os pereba primeiro, Fauzi? Né? A lógica nossa é encontrar, e eu encontro sempre dos melhores. E Deus, de uma maneira extraordinária, Ele pegou aqueles que não eram nada para revelar a sua glória, a sua majestade. Essa é a sabedoria de Deus. Pastor, e aí? E aí é que, se o novo ano não te proporcionar as melhores coisas, se o novo ano não te proporcionar as melhores oportunidades, se 2026 não te proporcionar os melhores espaços, se 2026 não te proporcionar as melhores fotografias, os melhores cliques, as melhores lembranças, você ainda tem a sabedoria de Deus revelada em Jesus Cristo. Decida fincar os seus pés ali. Decida dar sentido à tua vida ali, a sabedoria de Deus revelada em Jesus. Algumas pessoas vão olhar para você e falar assim, que loucura ficar perdendo tempo com isso. Como disse a mulher de Jó, você é besta, vai ser crente ainda? Sai dessa igreja, abandona o teu Deus e morre. É melhor morrer do que você viver assim. Mas a Bíblia diz que Jó, em nenhum momento, ele blasfemou contra Deus. Por quê? Porque Jó, ainda que historicamente no tempo antes de Cristo, ele já se beneficiava das virtudes da graça de Jesus que foi revelada na plenitude dos tempos. Jó já havia tido um encontro com essa sabedoria de Deus revelada em Jesus Cristo. É isso que vai dar solidez para a gente. É isso que a gente tem que firmar os nossos passos. Viva, irmão, vá em frente. Como diz a Escritura, tudo que vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Faz o melhor. Mas lembra, a gente vai prestar conta. Então, a sabedoria de Deus em Cristo é o teu tesouro. É o teu tesouro. O teu tesouro não é a sua casa, não é o seu carro, não são seus filhos. O seu tesouro não são seus filhos. A gente pode até dizer assim, ou popularmente, e assim, é fácil talvez num certo sentido para eu dizer, porque eu não tenho filho, né?
mas eu sou filho. Embora eu acho que o amor de pai para um filho é diferente do amor de filho para pai. Mas o que eu vou dizer é com a autoridade da Escritura. A gente pode tão popularmente dizer, isso aqui é o meu tesouro, isso aqui é a minha vida, o meu filho, a minha filha. Seus filhos são muito importantes e com certeza são. Mas o teu maior tesouro é o Senhor Jesus Cristo. Está no Evangelho do Senhor. Porque infelizmente a vida ela não garante para nós a posse de nada, a não ser do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho de Cristo. Estabeleça ali o teu tesouro, tua segurança de vida. Oriente a tua vida a partir disso. Essa é a tua sabedoria, esse é o teu foco. Essa é a medida da tua vida em que você pode ser profundamente abençoado e feliz. Repare, Deus não chamou muitos nobres de conhecimento. Repare, você não precisa de muita coisa. Você precisa da graça de Deus em Cristo. Fica nisso. Afirme-se nisso. Seja essa a tua maior segurança. E eu vou dizer, pelo amor de Deus, irmão, não te estribes no teu próprio entendimento, como diz o provérbio. O que é estribar no próprio entendimento? O estribo é o apoio da sela que você monta no animal, onde apoia o pé. Ali é o estribo. Não te estribes no teu próprio entendimento. Apoie-se no Senhor. E aí, deixa vir 26. E talvez vai doer. Talvez a gente vai sentir alguns calafrios. Talvez a gente vai ter certos desconfortos. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu sei que eu falo com pessoas aqui que, se pudessem, reescreveriam 2025. Se pudessem, reescreveriam 2025. Diziam, não, Deus, deixa eu dar uma ideia diferente aqui. E só está de pé, irmão, por causa da alegria do Senhor, que é a nossa força. Deus te ajude, Deus nos ajude. Amém? No poder do Espírito Santo. Vamos orar.